E aí galera do DT Motors, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. A gente está ao vivo também. Deixe todas as suas perguntas, questões que a gente puder, para a gente poder atender vocês. Estamos com mais um vídeo hoje no canal. A gente vai falar sobre Harley Davidson. A gente focou um pouco nessa marca, né? Eu vou dar uma prévia do que é a história da Harley. E a gente está hoje de novo com o Gustavo, que é o Gustavo aqui da Reasa, o Tato Vilela, que é da Vilela Moto Design, e a gente está com o Fábio da Bros Bikers, que é uma galera. Bom, eu vou dar uma prévia do que é a Harley Davidson no caso, né? Em 1901, o William Harley inventa de colocar um motor, né? Cria o primeiro projeto de uma moto, que é um motor dentro de uma motocicleta, de uma bicicleta, na verdade, e cria a primeira motocicleta da Harley Davidson. Em 1903, a gente entra com o Arthur Davidson, que eram amigos na verdade, e ele entra e formaliza este projeto, dando a primeira introdução, a primeira moto mesmo da Harley Davidson a ser produzida. Costuma-se dizer que a Harley Davidson, galera, é um estilo de vida. Ela não é uma moto em si, não é diferente um pouco do mundo da moto, né? A Harley Davidson tem uma vida em paralelo, né? Então a gente fala que a moto tem uma alma, tem toda uma história. O cara que curte a Harley Davidson, ele curte a moto e é somente a Harley Davidson. E isso é tão verdade que a Harley Davidson ela tem uma marca própria, né? Então você consegue ter roupas da Harley Davidson, você consegue ter itens de decoração da Harley Davidson, você consegue também ter equipamentos de segurança dessa marca. Então assim, eu vou passar um pouco a bola pro Fábio, né? E ele vai explicar mais ou menos. O Fábio é uma referência pra gente no mundo da Harley, porque ele já há muito tempo tá neste mundo e mexendo com esse tipo de moto. A gente vai falar sobre por que a V-Road não pegou tanto no mundo da V-Road, né? Não pegou tanto no mundo da moto, que a V-Road tem todo um... A gente do mercado americano, né? Eu vou passar a bola pro Fábio, ele vai explicar mais ou menos quando entrou essa marca aqui no Brasil, como foi todo o andamento da marca aqui dentro do Brasil, como ela cresceu, como ela fidelizou seus clientes. Fábio, você pode falar um pouquinho para nós? Opa. Seja bem-vindo no canal. Muito obrigado por sua participação. Eu que agradeço. E fique à vontade para falar um pouquinho dessa marca que todos os amantes de moto gostam também. Boa noite a todos. A Harley Davidson é uma moto totalmente diferente, né? Mexemos já há muito tempo com Harley. Nós trabalhávamos numa loja aqui que era na Norte Sul, que em 98 a gente começou a montar a Harley Davidson já, né? E fazer customização. Muitos clientes traziam muitas peças, a gente começou a montar as motos, modificar, que esse é o grande segredo e o grande barato da Harley, né? Você poder mudar. Eu acho que é a única moto que você consegue mudar muita coisa, né? Vamos dizer... Ele é 100% customizável, né? 100% customizável. Você pega uma bike e você consegue mudar bastante coisa. Colocar roda, mas não dá o mesmo tchan, porque você muda uma roda, parece que você mudou alguma coisa? Parece. Mas da Harley parece que você mudou muita coisa. Você põe uma roda, põe um paralama, você põe um guidão mais alto, um guidão mais baixo. Então, cada um customiza do seu jeito. A gente pode dizer assim... Só um parênteses. A gente comentou no programa passado que existe uma certa dificuldade de vender uma moto bike, vamos falar de bike, customizada, ou uma outra moto que não seja Harley Davidson como customizada. A pessoa que vai comprar uma bike customizada, ela acha que você caiu, trocou a carenagem. Na Harley isso não acontece, né? Não. Na Harley é totalmente o oposto, né? Tem muita gente que gosta do que você faz. Outras não vão gostar, mas vamos dizer assim, 90% curte. Eu posso dizer assim, que a Harley, se você tiver 100 Harleys, você olhar 100 Harleys, nenhuma vai ser igual a outra. Nenhuma. Não, é sensacional. Porque um cara vai gostar de um guidão mais alto, outro do mais baixo, uma tampa do motor school, outro vai colocar outra tampa. Então, você consegue mudar a moto do jeito que você quiser. Deixa A com cor, a sua cara. Com a sua cara. A cor, a roda, tem roda Pintura, raiada, tem roda fechada, do tem jeito roda... que você quiser. Será Tem que os caras que, desde o início, né, o William e o Arthur, imaginavam que já foi imaginado fazer essa forma, a Harley ser modificável?
Será que isso já é da época Eu ou acho isso que- foi se tornando Eu acho sem que foi se querer? tornando. Tem a ver com a Sem costura querer não, eu acho que é, custom, a cultura, né? Custom. a cultura que veio de fora mesmo, né? A parte shopper que a gente falava. Hoje tem outras culturas, a cultura hatch, né? Que a gente pode falar que integraram ao carro, a moto, a tudo. Mas eu acho que na época quando eles fizeram, eles nem pensavam, acho que essa proporção que tomou. Não, eu acho que ela já é customizada desde o princípio. Porque Sim, era uma bicicleta e que o foi cara pôs o motor nela. Mas eu acho que eles não tinham Já essa customizou a dimensão que ia crescer eu acho tanto. que não era né? o propósito Não, deles não, na acho que- época. eu O acho que propósito- não. Tanto é que É, a eu moto acho que também, a não. Harley Davidson entra na guerra também, né? Também. Como usável, como moto de guerra e tal, né? Na Segunda Guerra Mundial, né, em 1941 a 1945, a Harley praticamente trabalhou para o exército americano. Eles fizeram motos para o exército americano. E foi daí que teve o salto, em 1946, que começou mesmo a vender muita moto nos Estados Unidos, começaram a fazer algumas coisas um pouco diferentes, né? Eu esqueci de falar que a Harley Davidson, na verdade, é uma moto norte-americana, então ela vem dos Estados Unidos mesmo. Então, Milwaukee, né, foi a fábrica. Milwaukee, a fábrica lá. Então, no Brasil, isso chegou quando que a Harley Davidson veio pro Brasil? Veio com... Você estava contando pra mim, eu tava falando batendo mais ou papo. menos, Ela veio meio na surdinha no veio, começo. no começo, algumas histórias que eu escutei, que elas vinham não pelo... é da nossa época, que não graças era, a Deus. Eu tenho 42 anos, né? Mas elas vinham pelo Paraguai, eram umas coisas meio... no cambalacho, o nego desmontava a moto inteira, trazia para o Brasil. Então fazia isso porque não tinha importação oficial no Brasil. Isso aconteceu quando a Motovi veio e começou a fazer os motores, alguns motores, trouxe a moto e começou a montar aqui no Brasil. Aí foi quando eles começaram a legalizar mesmo a moto aqui no Brasil, né? E isso foi em quanto? Que ano? Eu acho que foi Na década de 68, 70, 78 quando vendeu mais. Se eu não me engano, eu acho que foi até 84 que a Motovi conseguiu colocar a moto no Brasil, que veio motor 125, 2 tempos. Eles fizeram algumas coisas meio diferentes, né? Motor shovel head, que naquela época que veio pro Brasil, né? O pan head já vinha um pouquinho mais para trás, aí depois que veio, mas vinha, que nem eu falei, no cambalacho, que o nego trazia, vinha pelo Paraguai, o nego desmontava todos os Estados Unidos, vinha pro Brasil, montava. Então tem várias histórias. Já tinha uma paixão, né? O cara já trazia meio na surdina, porque já tinha uma paixão diferenciada de da moto, fora, né? Já tinha Fabinho, uma... mas, pela marca, nesse né? lance da Harley, né? Ela veio, primeira importação aí, vamos dizer que oficial, mas não era a Harley Davidson no Brasil, era o Grupo ISO. Você não era nem trabalhou- Grupo ISO na época, né? Era Motovi, era um outro Motovi, grupo de, né? de BH. Depois foi Depois que veio, né? depois o Grupo ISO foi pra lá, né? Foi pra lá e trouxeram Então, oficialmente. essa mudança pra cá. toda no Brasil hoje é o auge da Harley Davidson. Então, Sim. sendo a Harley do Brasil, você Sim. pegou a época do Grupo Eu ISO peguei a época do Grupo e ISO, veio essa transição veio toda. na transição toda. Hoje mudou muito, né? Hoje nós temos uma fábrica no Brasil. No Brasil, né? Uma, no Ceará? O que que é no Ceará? No Ceará, eu não sei o que tem no Ceará, mas em Manaus que tem a Manaus fábrica é a mesmo, fábrica né? A oficial fábrica dela, mesmo tá. oficial que tem, né? Eu li uma reportagem do Ceará que vende uma por dia, enfim. Mas Acho que concessionário, deve ser é concessionário, né? né? Deve ser concessionário. Concessionário no Ceará. Tem quase no Brasil todo. E essa né? história dessa paixão que o Harley Davidson, né, o cara que curte a marca, não consegue mudar pra outra moto, não consegue sentar na outra moto. Você isso- consegue falar alguma coisa disso? Isso daí tá no sangue, né? Isso daí tá no sangue. Que nem. Eu tenho uma Harley, mas não é uma Harley. Já tive outras Harleys. Hoje eu tenho uma Harley porque eu gosto da marca, gosto. Eu tenho uma Buell. É uma excelente moto também, eu gosto. Que Né? usa motor Mas Harley. que usa motor Harley da 883, né? Teoricamente da 883, né? A construção em si é igual da 883. Porque o Eric Buell foi um dos fundadores. Ele trabalhava na parte de projetos da Buell na linha da Sportster, que era as 1200, as 883. Então ele desenvolveu essa moto. Então, Que por sinal, que né, por sinal no ótima Brasil moto. pegou muito bem, infelizmente. Ciclística muito boa. Não, a moto é excelente. Infelizmente no Brasil acabou não tendo mais, no mundo, né? A Harley cortou, mas no Brasil foi um dos países que mais vendeu Buell. Todo mundo Depois, que tem, acho que dos Estados todo Unidos, mundo que tem o boa Brasil fala muito bem. Não, da moto. muito Eu legal, gosto muito muito bem legal. falando de Aí depois ciclística. mudou, motor Rotax, aí pra mim já não virou mais a Buell, né? Do que eu Será que a conheço. Harley, você vê com o lance da V-Road, né? Eu vi uma reportagem que no mercado americano ela não teve sucesso.
alguns harleiros tradicionais. A aceitação Averroes. foi muito legal. Né? Não disseram que não é uma Harley. E no resto do mundo, na Europa, no Brasil, Vende até ela hoje. pegou muito bem. É. Né? Então acho que há uma divisão entre os tradicionalistas Harley Davidson e o futuro aí, que é o design. Eles diziam que a Averroes não era Harley, né? Que estava mais para a linha esportiva do que propriamente para a linha Chopper, a linha Custom, tem que a a gente alma chama. da Harley Não teria a Davidson. alma da Harley, né? Por isso, mas aqui no Brasil foi até hoje vende. Eu É acho muito uma bem das aceito. motos. É engraçado, né? Eu gosto mais do lado esportivo. Então, Averroes talvez. Muscle. Talvez que é seja mais isso que bonito, faça. Mas Gostar eu de acho, Harley. eu acho uma moto muito mais bonita do que todas as Harleys. Tem um monte de moto bonita da Harley, não, eu tenho que assumir. Mas se eu fosse pra ir pra uma Harley, eu ia pra uma Averroes. Talvez seja por causa da esportividade dela Sim. mesmo. E ela tem uma parceria com a Porsche, né? São as marcas que eu me lembro que fez parceria com a Harley Davidson, foi a Porsche e a Ford, né? E a Ford. Que lançaram a F-150 com As caminhonetes. a caminhonete com uma série especial lá da Harley Davidson também. Enfim, mas a moto, pô, é sensacional, todas elas são. E essa história dela vibrar muito, é real? É real, é real. Ela tem uma característica, né? Essa é a característica É a característica dela. Você vê que hoje as motos mudaram muito, né? Vamos dizer assim, a parte de... E é a tendência mesmo de mudar por causa do nosso clima, Sim. emissão de poluentes. Aqui no Brasil é rigoroso tanto quanto os Estados Unidos. Na Califórnia, o Brasil é muito rigoroso. É que o brasileiro, ele sempre dá um jeitinho, né? Porque se o país fosse mais sério, as leis seriam aplicadas de uma forma bem legal, né? E hoje em dia... não se faz isso corretamente. Mas você vê, hoje a maioria das motos, até as motos menores, né? Todas têm que sair com injeção eletrônica por causa de emissão de poluentes, tal. E a Harley pôs muita eletrônica embarcada. Então fala assim, nossa, mas a carburada faz um som totalmente diferente, um som patenteado. Todo mundo fala isso, né? Realmente Faz mesmo. e é verdade. E é verdade. É outra moto. Mas, pô, mas a Harley... E você vê, nós vendemos motos também, né? E um cliente, nossa, vamos vender uma moto carburada pra ele. Ele falou, não, essa eu não gostei. Assim, como você não gostou, cara? Essa é a que você moto, tem que gostar, pô. Essa é a Harley essa é a de moto verdade. mais legal que tem, carburada. Não, carburada eu não quero. Eu quero série ouro da eu Harley. quero injetada. Então, Quero com ABS. tipo, né, tipo assim, o cara gosta da moto porque todas as motos são injetadas. Então a cultura tá mudando muito, né? Tá mudando muito. A cultura no Brasil tá mudando. Hoje, às vezes, eu tava conversando isso com o Tato, a gente foi tomar café e a gente tava falando sobre isso. Que hoje o cara, ele compra uma moto pra ir no bar. E o harleiro mesmo, né? Alguns que vão me ouvir aqui vão entender o que eu tô falando. Os harleiros mesmo, o cara que tem essência da Harley no corpo, que transpira a Harley. Ele quer andar de moto. Ele pega o final de semana para andar 200, 300 km. E muitos garotos compraram Harley por gostar também, por história do pai, do tio, do vô, né? Pra virar Porque o um sonho, style, não, né? porque o Harley. sonho do cara é o quê? O cara tinha uma Shadow, tinha não sei o quê, mas só qual que era o sonho do cara? Era ter uma Harley. A Harley quando veio, eu lembro quando eu trabalhei em 2003 no grupo ISO, a Harley custava no Brasil 75 mil reais. Uma Fat Boy. Vamos falar de uma Fat Boy, né? Então o cara, pô, não conseguia Só que comprar. 75 mil reais na época. Na época era 100 muito mil dinheiro, hoje, né? Hoje Até mais, Tem né? um cliente que fala que se for pra tirar a moto da garagem pra andar menos de 300 km, não ele sai, tira. não sai. E aí o que aconteceu? A molecada acaba gostando da moto, porque o sonho do cara era ter uma Harley. Porque o cara não tinha grana naquela época pra comprar, porque quando trazia de fora também era caro. Hoje tá mais. Filme também, por causa dos Easy Rider, filmes. né? O cara andando no Harley Davidson, meio do Marlboro Man, deserto. o cara gostava daquilo ali. Então hoje o cara tira pra ir, vamos dizer, dar uma voltinha de 50 km, tomar um café, ir no Cerro Azul, fazer alguma coisa assim, e voltar pra casa e guardar a moto. E eu conheço muitos caras que nem o Tato falou, o cara não tira a moto pra andar menos de 400, 500 km num final de semana. Né? Tem que rodar. E o legal de tudo isso daí é que tá crescendo. Hoje, você vê, no Brasil, é a marca que mais cresce. É a Harley Davidson. É líder em vendas. É a Harley Davidson. Você falou que a gente que tá legal. em quarto lugar com Terceiro ou Geral. quarto lugar no mundo. No mundo. No mundo. Nós somos, acho que, de países que tem a fábrica, nós somos, acho que, o terceiro.
que tem fábrica no seu país. Em número de tanto- vendas. Em número de vendas. em número, Em não, número de de fábrica Harley. mesmo, Fábrica. de fábrica. Nós somos, acho que, o terceiro ou quarto maior vendedor de Harley no mundo. Nós estamos falando de mundo. Não E estamos com falando relação de... a assalto, essa moto não tem então? Você acha que também não tem um menos, pouco a bem ver? menos. Não, é bem Não, menos, também mas tem. existe sim. É que o público Existe é sim. diferenciado, O público, né? o que acontece? Acho O que os público que grupos são compra... mais unidos. Sim, mas o que né? acontece? O cara que compra uma Harley, ele não vai comprar peça roubada. A cultura. Porque isso quem é tem muito Harley, legal, quem cara. que tem Harley? É um cara que é empresário, É, o cara que é um de pai de repente tem família, condições de é um ter cara de que tem manter a moto, condição, né? é um cara que chegou num É. estágio de vida E diferente querendo dos ou outros. não, né, o mundo da motocicleta é dividido por níveis culturais, né? O nível cultural de um cara de Harley é Não o é, que nós falamos. não é dinheiro. aquisitivo. Não é nível dinheiro. cultural. Não é Não, dinheiro. é. Não é E dinheiro. o Fábio tocou num assunto sensacional, eu acho que até é até um parênteses pra gente colocar. Galera, não dá pra comprar peça usada sem procedência. Isso só alimenta o mundo, isso não é só na moto, é no carro, tudo. Se o carro é mais vendido, é mais caro, seguro, porque ele é mais roubado, é realmente porque o Porque tem alguém que público compra essa Compra peça peça que é roubada. roubada. Porque sempre vai ter alguém que compra. Então Infelizmente. é muito top. Eu acho que esse ponto é top. Eu faço. A gente, quando tem uma moto, acho que a gente tem que preparar financeiramente pelo gasto que ela pode vir a dar. E a mesma coisa com o carro. E eu não sou a favor de comprar peça usada, a não ser que seja uma coisa muito top e muito Conheça bem a procedência. provável. Ou alguém que Conheça tirou. a procedência. Exatamente. É verdade. Você pode É comprar verdade. uma peça roubada e o cara vem te roubar em seguida Porque pra vender essa peça O que de é o novo. legal da Harley? Como muitas pessoas customizam, então hoje nós temos um mercado paralelo de peças usadas com procedência. Eu tenho na minha loja muitas peças usadas de Harley com procedência. De pessoas que eu customizei a Trocaram, moto e tiraram, as peças estão lá, venderam. Legal. paralama. Aí top. Isso é legal, mas Aí é top. que nem bike, muita gente saiu da bike e comprou Harley. Justamente por causa disso. Porque o cara é um pai de família, tá num outro estágio, Quer tem andar filho, sossegado. quer andar sossegado, né? quer andar Porque sossegado. a- Seguro mais barato. A moto tem uma pegada Tudo isso. animal, é uma moto muito forte, que tem um torque de um 2 cilindros fenomenal. Torque é muito, Né? muito Então o cara às vezes não dá pra você correr na rua. O cara não quer correr na pista. Estradeira, né? Aí E o cara passeio pega e fala, na eu quero cidade. passear com a minha esposa. Desfilada na cidade. Com bike não dá pra passear com a esposa. É. Então, acho que na somatória de coisas, a Harley dá aquele pulo gigantesco pra cima. O que a Naked talvez entraria se você Tenta entrar atender numa. os dois públicos. Só que a Naked ainda tem um assalto muito alto também, né? Tem. Você vê, hoje a gente Também tem um motos detalhe mais que eu vi esportivas da importante Harley. da Harley aí. XR 1200 hoje. Tem bastante moto hoje, né, cara? É uma parte naked, né? É uma Harley, né? Um motor 1200 cilindradas que entra na parte naked. A Harley Se você foi- for ver uma moto A diferente. Harley quando eu fui no Salão das Rodas, a gente foi no Salão das Rodas, a Harley foi um stand, Era diferente. um stand Era um stand diferente. Era diferente, Não era dá pra você diferente dos comparar com outros. qualquer outro stand. Nós Você entra, fomos parece que você tá também- no outro Não, mas nível. aí tem um bem detalhe. diferente. Tem um detalhe importante que eu ia falar agora. A respeito da... É até comprovado isso. A Harley Davidson é uma das marcas como a Ferrari, no mundo do carro, nem Lamborghini nem outras atinge. Ferrari é a marca que tem, o produto vale menos, a marca vale muito mais do que o produto. Então, independente de qual produto seja lançado, no caso da Harley, a Fat Boy, uma Ultra, V-Rod, Night Rod, o valor da marca vale mais que o produto. Sim. O boné, a camiseta, a é jaqueta, muito os legal acessórios, isso. É muito legal, equivale a 30%. Tem de tudo, né, cara? Tem de tudo. Parece brincadeira. Tem. Se você quiser comprar roupinha pro gato, tem. Pro cachorro, tem. Então. Roupa íntima, tem de tudo. Ela é tudo que 100% você quiser. customizável. Hoje, Até se eu não me você engano, fica customizado. customizado, Se eu não me verdade. engano, é 30% do faturamento da Harley, se não for Era a mais, parte de... da acessório. parte de boutique e acessórios. Então, cada $1 milhão vendido no mundo, $300 mil seriam Sim. de equipamento, equipamentos. E esses Representa equipamentos, representa que muito. entra um cliente. roupa, tudo, é vendido até para quem não tem Harley Davidson. Sim. Um boné, camiseta, tem muita... Eu mesmo tenho uma camiseta da Harley, Eu eu tenho nunca tive cliente. Harley. Eu tenho só- cliente que ele tinha uma Versa. Não, mas isso é interessante, é o poder da marca. Você fazer uma pessoa que não tem o teu produto, e ele usa. É, Sim. Entendeu? E isso é uma coisa que dificilmente uma marca conquista. Não é qualquer marca. Seja de carro, moto, avião. É uma Você vê. excelência, né? Você fala, já vi menininho de Harley Davidson, falei, mas seu pai... Não,
Eu Mas gosto. foi no encontro de moto, comprou da Harley. Comprou bonito. Então é um negócio poderoso. Gostoso, A né? jaqueta, né? Jaquetona. Quem coisa mais que linda. seria, assim, depois da Harley? Ducati, Triumph? Porque eu No tive a mundo da moto, Triumph. eu acho que é Honda, BMW. né? Não, Não, BMW. nesse estilo. Tô falando assim, BM, na sim, parte sim, sim. acessórios Acessório e roupa sim, 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 sim. original, BMW, sim. não olhando a parte Também paralela, acho. porque você pega aí, infelizmente, Honda, Suzuki, Yamaha, né, as motos outras japonesas, tem muitas, Cresceu muito no não Brasil, tem uma BMW boutique também. forte, eles não Verdade, batem forte verdade. nisso. Você vai na Honda, não tem um boné da Honda para Uma vender. Triumph tem. A Ducati ainda tem alguma Tem coisa, também. né? A Triumph também Mas a Triumph também tem. legal, Pra né? caramba. Mas a BMW é a segunda após a Harley. Nesse equipamento, Sim. jaqueta, Isso é legal. acessórios originais, eu estou falando em coisas originais, Aham. na qual o dinheiro vai para a fábrica, não no mercado paralelo. O Ah, dinheiro mercado, da aí fábrica. mercado paralelo Primeiro tem é um a monte. Harley, primeiro é a Harley, segundo acho que é a BMW, depois aí deve ser Que são níveis culturais. Sim. mesmo, Níveis né? culturais. Tem aquilo lá que O cara não que compra um são boné falando, paralelo. O cliente da Harley, E também ele não nunca vai compra comprar uma peça camiseta roubada, falsa, ele vai né? comprar Não, é lá difícil. fora. Anda nos grupos fechados. É. Né? Bom, galera, a gente tocou no assunto aqui, na verdade, meu irmão tá aqui nos bastidores, né? Atrás das câmeras, tá no backstage. E ele fez um comentário bem bacana que é legal a gente puxar. A maioria das pessoas que vê qualquer tipo de moto custom, né? Acha que é Harley, né? Então se o cara vê Honda, Shadow, acha que é Harley. O cara Qualquer tá um que vendo o cara qualquer vê, um. né? E isso acontece muito também. A Harley, a gente tava falando de força, né? De marca, do como a marca é tão forte. A Harley é tão forte que se você vê uma Shadow que é Honda, o cara que é leigo, é claro, acha que é uma Harley. E não é só Shadow, tem várias motos nesse sentido também, né? Ele tem uma moda que ela é estilo Harley. É, estilo Harley. Estilo Harley. Outro comentário que ele fez foi O cara vai lá dos pro guidões, Seca mas Sovaco. também o Seca Sovaco é a customização em cima da Harley. É também. customização. Isso é. foi a Harley que puxou também. Ou o Harleiro que puxou Não, isso? nos Estados Unidos, as culturas acho que puxaram, né? A Harley em si, ela não entra nesse estilo. Eu quero um guidão maior. Não, eles. Não. É mais perfumaria que a gente Mas tira uma chamaria. dúvida minha. Entendeu? Chamaria Chamaria a mão pra perfumaria. cima assim, não deixa o É braço horrível. ficando. Deixa. Pelo amor de Deus. Mas tem Quando cara você que pega gosta, estrada, né? Tem Não, gente que e gosta. outra, é sensível demais, porque quanto mais comprido, mais leve fica. Fica mais difícil de perigoso. andar. Tem que A tomar gente cuidado. a gente tem alguns programas na Discovery Turbo, né? Que fala bastante disso que os caras das tem. customização. Pergunta aí. Eu acho que é Tem muito comentário top. do Pepe. Tem muita gente boa E fazendo é customização. americano Fala também. pra ele que era pra ele tem, estar muita, aqui. tem muita gente aqui no Brasil fazendo customização boa. Tem muitos caras Pepe de São tá aí? Paulo Como que que são você, muito você bacanas. trabalha com customização? Você customiza também? Customizo. Qualquer hora dessas Faço algumas eu vou. customizações lá. Fala pra ele que eu liguei pra ele hoje não me A gente ligou de trabalha, volta. a gente trabalha muito com Recusou a o parte do convite. cliente, assim. O cliente, Espanhol ficou devendo. o cliente vem com um tema e a gente ajuda naquele tema ali, dando a nossa ideia. Às vezes o cara vem, olha, eu quero colocar um guidão de 16 polegadas. Mas aí às vezes o cara tem 1,60 m. Cara, não vai rolar o guidão de 14 polegadas, de 16 É legal que polegadas. você consegue adaptar de acordo vamos dizer, com se que o cara quer. tiver 1,68 m, o guidão mais indicado, no máximo, é um de 12, de 14 polegadas. Pum, eu vou colocar de 16. De 16 é para um cara que tem 1,90 m. Então esse tipo de Adaptação. customização, de adaptação que a gente vai fazer, que o cliente tem que deixar ele muito ciente disso, né? Entendi. Porque não é só vender o trabalho. Customização não é só, eu vou vender e vou colocar o dinheiro no bolso. Não Você é sabe isso. que- A você moto sabe tem que que isso é ficar um ponto. andável, né? Tem que Tem que ficar ficar legal, confortável. Não pra pode você virar andar, show pra bike. facilitar, Aquele show bike que você vai, a Você moto para tá a ali, moto. parada ali, é bonita pra olhar. Não, você tem que andar. Se Tem você que fez andar uma na customização, você vai andar. Galera, eu não quero fazer nenhuma puxação de saco aqui, porque isso não é do meu perfil, mas é uma coisa que eu gosto muito aqui da Hayasa. Às vezes o comprador, eu já tive o prazer de participar de algumas vendas que o Gustavo fez, enfim, quem estava aqui fez. O cara chega com uma ideia, às vezes, que não é a ideia da moto que ele quer. Né, Gu? O cara chega aqui, eu quero uma R1. Mas viu, você vai usar a R1 aonde? E isso acontece Não, muito com você também, né? Eu já Ou fui na sócio. padaria, com a Na minha padaria, mulher do escapão. Na realidade, tudo que eu tô falando aqui, eu e o Gustavo já fomos sócios, né? Então, você olha a oficina dele, se você for lá na minha, É a mesma coisa. mais ou menos a mesma coisa, porque a gente vem vamos dizer assim, de uma mesma escola, entendeu? Entendi. Uma mesma escola. E é sensacional isso, cara. De pessoas, vamos dizer assim, sérias, né, cara? Que Íntegras, gostam, né? que Passa gostam, né, real cara? pro cliente. Que gostam. O pai do Tato. O pai do Tato eu conheço faz 30 anos.
Faz 30 anos que eu mexo com moto. Pô, Fabinho, mas eu comecei com 12 anos de idade, tenho 42. Então eu conheço o pai dele faz 30 anos. Então é um cara sério, que tá no mercado. Aí veio ele, tá vindo o irmão dele agora. E sabe o que eu acho legal, Isso que é Fabinho? bacana, né? Pô, eu virei amigo do Gustavo. Eu vim aqui pra Tá mal de vender amigo, uma hein? moto. É, tô ferrado. Mas eu acho que essa sinceridade do Gustavo... De novo, não quero puxar... Não, não é mas nada disso. é mesmo. Mas eu acho que é isso que a gente tem que buscar quando a gente vai comprar moto, comprar carro. É essa sinceridade, essa transparência que a gente tem que ter. E eu acho que essa história é muito... O cara fala, pô, como que eu quero um 16 polegadas? Ele acha bonito, mas não serve pra ele. Não serve adianta eu vender, eu vou ganhar dinheiro. Mas ele nisso. viu uma pessoa usando, e ficou Exatamente. bacana. Não é Pra você aquele vender. cara, o cara é grandão e tal. O cara tá numa moto esportiva com macacão. O cara às vezes tem um tamanho muito grande, o cara é muito gordo. Ele quer uma bike, porque ele quer virar aquele piloto, mas aquele piloto é Isso magrinho. aí. Então, você tem que entender essa situação, colocar na É claro situação que que vende, dê pra ele. Né? no último Não, caso vende, né, no mais? último caso, a maioria dos vendedores vai vender. Vai Mas você vender. sabe que vai voltar. Meu, O cara não vai deu pra certo, trocar a não moto. ficou bom. Não me adaptei. Eu me sinto frustrado quando eu faço uma venda e o cliente não ficou satisfeito. Eu acho Lógico, o top, fator de você vender, você ganhou. É ótimo, toma lá da cá. Claro. Mas tem que dar tudo certo, né? A satisfação, É, o que eu o te elogio, falei. o dinheiro, tudo junto, aí é perfeito. Eu acho que depois você, perfeito. quando você vira amigo, vira uma cumplicidade. Eu acho, a primeira coisa que você tem que fazer não é só vender, é criar uma certa Afinidade o cara, com o cliente. porque o cara não vai comprar uma moto só na vida. Não, né? não. Então isso é legal. E vai É, indicar e outros. eu Exatamente. sempre brinco, né? Falo assim, que o cliente ele tem que tomar muito cuidado, cara, assim, porque ele, às vezes, eu vou falar uma coisa aqui assim, um pouco fora desse contexto. tema, do Mas contexto, a gente entrou mas que é sem legal, sem querer a gente entrou, e é muito legal falar isso aí. Às vezes o cliente te troca por 30, 40, 50 reais ou uma troca de pneu. É. Isso é muito ruim, porque Chateia. chateia você, e outra coisa, você fidelizou ele. Outra, ele tem a porta aberta. Amanhã ele vem aqui dentro da oficina do Gustavo e vem aqui, eu preciso fazer tal coisa. Eu tenho certeza que muitas coisas o Gustavo nem cobra. E às vezes o cara te troca por muito pouco. Vamos dizer assim, você é um cara, você é um cara descartável. Ou você conhece bastante de moto e o cara às vezes fala assim, não, aquele cara ali não, sabe? E eu acho que não é assim. Eu acho que não é assim. Não. Eu acho que tem que haver o respeito dos dois lados, né? Assim, tanto do cliente... As pessoas se preocupam muito com o preço Com preço. e esquece do qualidade profissional. O mundo da Esquece internet, do profissional. hoje nós estamos na... Puxei um assunto me ferrei. Estamos aqui na área virtual, né? WhatsApp, Facebook, o mundo tem virtual ajudou muito. Ele atrapalhou, ficou muita coisa mecânica, de comprar na internet e tal. Quem briga E por foi preço matando se os ferrou, comerciantes, aquele glamour de você atender, de você fazer. É óbvio, virou uma concorrência, menor preço, né? Mas eu acho que aí a qualidade vai sumindo e vai virando uma coisa mecânica. E não pode deixar isso acabar. Até o fundamento do seu programa é esse. É isso mesmo. Você está resgatando isso. É isso mesmo. Estamos trazendo as pessoas escolhidas a dedos, como o Fabinho, da Bros Bikers, que é uma referência. O Pepe, que foi convidado e não me atendeu hoje, Pepe, mas na próxima você está aí. Né? O Edson Herrera, que já Ele tá assistindo ao veio. vivo. deve Tá estar assistindo vendo? aqui, ó. O pai Então, do... essas Falou pessoas aí, ó. tradicionais que você tem trazido para o seu programa aqui. Uma hora desse eu vou, Essa ó. É vagabundo. É legal pra caramba. Bom, vamos voltar ao contexto. Só me explica, eu acho que mais pra gente finalizar, qual é a customização mais pedida pra você lá? Como que você consegue enxergar isso? Como você consegue falar? Só pra gente entrar mais no mundo da Harley de customização. novo. Customização, que mais pedem pra gente assim, tem vários tipos de customização. O cara que só quer colocar o guidão, o cara que quer só colocar as perfumarias, que é as tampas de motor, os acabamentozinhos Aqueles acabamentos de de couro. roda. Tem aqueles lá, Então, né? esses daí, antigamente se vendia Eram mais. muito. Hoje já não se vende mais, que entrou muito nessa linha clean, que você olha a moto e menos tá é mais. tudo menos é mais. Menos é mais. Que nos Estados Unidos é isso, tá? A lei da Falando uma coisa perfeição. muito A interessante. lei da perfeição. O cara Eu quer, mesmo, eu quanto acho, mais pra mim, limpa a moto, é mais tirar legal. tudo. Quanto Sem paralama, sem paralama. Nos Estados Unidos eles usam muito, vamos dizer assim, o freio, só o freio traseiro, tira tudo da frente, sabe? A embreagem é como se fosse a embreagem da Vespa. Então, nos Estados Unidos eles usam muito, porque menos é mais lá pra eles agora. Eles estão numa linha agora lá que é isso aí. Limpar É uma moda, né? E aqui segue o mesmo conceito. Então, um pouco menos, porque aqui no Brasil, cara, infelizmente ainda nós não temos o recurso que tem lá. Nós não temos que nem... Você entra dentro de um shopping lá, você monta uma moto.
Você vai em alguma feira lá nos Estados Unidos, você fala assim, não, eu vou pegar aquele chassi... Com muita facilidade. Muito fácil. Né? Muito fácil. Lá, é uma das coisas que a gente fala também, é o valor daqui, Ferramentas. de lá, Sim. de carro pra moto. Moto aqui é um Aqui você tem preço que lá, tomar é muito cuidado, melhor. porque dependendo do que você mexer, ainda a polícia te para e te multa, na estrada. Te multa. Então lá você consegue comprar um chassi do Zé, o motor do João e vai montando a moto e monta a moto do jeito que você quer. E a moto sai do evento montada. Você chega às 8 horas da manhã, até meio-dia você foi lá, comprou tudo, até 6 horas da tarde você saiu andando com a moto. E o documento você faz. Então, aqui no Brasil a gente tem problema. Aqui a gente tem problema de fazer documento. Se a gente pintar uma moto, já tem que ir lá no Detran, fantasia. Então, a gente tem essa dificuldade aqui no Brasil. Gostaria que fosse mais fácil. O que eu achava muito bonito nas Custom, acho até hoje, é aquela placa lateral que você tira o paralama, não é mais permitido, né? Não é. Do lado da placa, do lado na realidade, que eu acho lindo, cara. Eles falam que tem que ser da linha do eixo ou para frente, não pode ser para trás. É uma lei. Então tem que ser da linha do eixo para frente. Do lado do eixo você não pode pôr para trás do eixo. Tipo, já não pode, você vai tomar. Então, as nossas leis aqui não pega, né? Então, mas sabe o que acontece? As nossas leis são muito difíceis de serem interpretadas. Acho que essa é a grande verdade. E esse é o maior problema pra gente, porque às vezes você interpreta de um jeito que seria positivo se e se tiver uma vírgula lá, eu não sou advogado. Se tiver uma vírgula lá, você já dançou. Então, essa é a dificuldade nossa aqui no país, entendeu? Agora, falando em concorrência, quem que é o concorrente da Harley, ou foi concorrente da Harley à mesma altura, se teve, ou tem, ou vai ter? Do que? De moto? Moto, no quesito no Brasil custo. ou no mundo? No mundo? No mundo. Eu acho que a Índia. Né? A Índia, que Foi? voltou de novo. Não. Foi, né? Foi. Mas Tem até uma história, né? A Índia fala que ela é a mais antiga que a Harley. Né? Eu conheço muita gente que fala que a Índia foi a primeira e tal. Aí a gente olha lá, mas começaram em 1901, todo mundo junto. Então você não sabe pra onde vai. Mas hoje as motos da Índia no bem Salão legal. das Rodas a Índia tava. Mas bem aí, tá legais. voltando pra cá então? Já tá no Brasil. O problema Tem é o custo disso, né? Já tem. Tinha um ponto de venda que tava no Iguatemi, se eu não me engano, né? Tinha um ponto de venda Mas você acha que chega próximo? A qualidade de qualidade? das motos é bem legal. Sim. A Harley, as Índias já saíam, quando saiu, já saiu com freio tudo aerokeep, com disco flutuante, coisa que alguns modelos da Harley agora estão saindo. Tá saindo agora. Porque era acessório até então. Então alguns modelos agora estão saindo com... Mas na Harley é necessário o aerokeep? Você acha que esquenta aí um pouco? As motos andam muito hoje. Que esquenta muito frio. As motos andam muito hoje. E o calor da gente atrapalha bastante. Também. Não, e as motos estão muito mais potentes. Muito mais. Estão mais rápidas. Qual é a moto mais forte hoje? A moto mais forte da Harley hoje? A CVO, né? CVO? Quantos cavalos, você lembra? Não lembro, de cabeça eu não lembro não. Você manda uma foto da CVO. Depois eu te mando. Eu não lembro de cabeça Mais assim. Se Se alguém ao vivo tiver aí, ó, lembrar, já pode lembrar, por favor. se alguém achar, já não lembro de todos os detalhes. da Bros Bikers. Pros próximos... Ganha uma lavagem, ó. Tô sorteando uma lavagem aí. Quem colocar agora aí, ó, ganha uma lavagem lá na Bros Bikers. A CVO, quantos cavalos tem? Por favor. A gente tá querendo... a gente tá prometendo, é um projeto da gente de colocar os bens... nada daqui não, velho. Não. Daqui você é o Gustavo é bom de bala. Não a esse ponto, caro, porque eu também não tenho bala pra isso. Mas a gente tá tentando conciliar algum brinde pra vocês que participam e tal. A gente vai pra quem tá ao vivo, né? Isso para usar ao vivo. Pra quem tá ao vivo. Para os próximos programas a gente já tá programando isso. Bom, galera, tem mais alguma coisa pra falar? Não, acho que era bem isso mesmo, os tópicos da Harley Davidson aí. Da a Harley tem muita coisa pra gente falar, mas num programa só não dá. Eu vou tentar, como prometido em outros programas, eu vou tentar fazer um programa específico, chegar e ir lá de repente na loja do Fabinho, a gente vai lá, faz alguma coisa. A gente pode fazer uma matéria diretamente, lá, todo mundo. Ou só faz um ao vivo, enfim, a gente fazer vai tentar. Com relação às outras marcas também, né? Também, Kawasaki, estamos tentando. Suzuki, os Yamaha. Já tem gente que falou, pô, não vai falar da Suzuki, eu quero participar. Aí eu tenho a Kawasaki agora, porque agora a Kawasaki é melhor. A Suzuki não chegou ainda em 2017, né? E a Honda, bom, outro dia a gente vai... Mas a Kawasaki já tá aí. Já tá aí. Né? Teríamos uma branca aí, linda, maravilhosa, né? Minha. Puta. Só com problema. A gente falou de problema de instalar as coisas, né? Você vê, eu vou trazer minha moto para passar o arame da placa que não estava. Porque o cara que emplaca não passa passa arame.
é lamentável ou é bom, não sei. Bom, galera, acho que vamos finalizar por aqui. Bora. Muito obrigado para todos os que estão ao vivo. Obrigado mesmo. Se não deixaram perguntas agora, quiserem deixar depois, eu tento abordar isso para vocês. Fabinho, muito obrigado pela presença. Desculpa ser uma coisa rápida, não, a gente é vai ótimo. no batidão, mas eu acho ótimo. isso que é legal, Isso é essa bacana. parte. Obrigado de novo ao Gustavo, ao Estamos aí, eu que espaço agradeço cedido. aí. A gente está aqui na Reza de novo, o Tato Vilela de novo. Eu O que Tato faz agradeço. bastante coisa. A gente precisa pegar um dia aí diretamente com ele, falar somente de customização, de pintura, de todo de roda, pintura, design. tudo os produtos que ele Um verdadeiro oferece. artista, né, velho? A verdade Tá ficando bom, vai, tá ficando Tá bom. ficando bom falando Tá assim, ficando cara, bom. né? Eu acompanho bastante ele. Tá Meu ficando capacete bom. tá em andamento, galera. Tá em Ele andamento. mandou uma prévia pra nós, ficou legal, eu gostei já da Você primeira. gostou? Você não comentou nada? Eu não comentei porque eu gosto de fazer o doce. É isso. Galera, muito obrigado por mais um programa. Obrigado Valeu, ao pessoal galera. ao vivo, obrigado ao canal. Obrigado, pessoal. Obrigado. Muito obrigado, valeu, fui! Um abraço.